Fala, galera, tudo bem? Continuando o nosso capítulo sobre ouro e Guerra Fria, né? Nós vamos continuar falando um pouquinho agora sobre a Guerra Fria, que foi uma guerra que aconteceu, uma guerra de influência nos Estados Unidos e União Soviética, né? E nesse período aqui vai ocorrer a corrida armamentista, onde essas duas grandes potências, elas querem mostrar, então, quem tem mais poderio bélico, né? Ninguém podia prever se uma guerra poderia ou não acontecer entre essas duas nações, tá bom? A corrida armamentista, então, vai ser o nome que vai se dar entre essa corrida entre Estados Unidos e União Soviética para mostrar quem tem mais armamento, tá bom? Um período de tensão vai acontecer em 1962, tá? Por quê? Porque o governo socialista de Fidel Castro, que tinha se tornado socialista na década de 60, em 1960, ele vai instalar mísseis no seu território, tá? Você conhece a geografia, né? Geograficamente, Cuba está muito mais próximo dos Estados Unidos do que a União Soviética, né? Então, o que vai acontecer? Esse período vai ser conhecido como crise dos mísseis, né? Por conta dessas, né, armas da União Soviética que estavam tão próximo ali dos Estados Unidos, fazendo com que essas duas nações, União Soviética e Estados Unidos, assinassem um acordo, um tratado de não proliferação de armas nucleares, né? No ano de 1964. Começa agora uma disputa de quem tem mais poderio para dominar o espaço, digamos assim, né? Em 57, a União Soviética enviou o primeiro satélite ao espaço, chamado Sputnik I. Em seguida, ele manda o 2, Sputnik II, né? Nesse aqui já vai um ser vivo, vai uma cadelinha chamada Laika, que vai ao espaço. 61, a União Soviética manda Yuri Gagarin para o espaço. 58, os Estados Unidos mandam o primeiro satélite. Aí, em 63, os russos mandam a primeira mulher, chamada Valentina, que vai ao espaço. E no dia 20 de julho de 69, então, os Estados Unidos mandam o primeiro homem, né, à Lua. Vai tripulado, né, o Neil Armstrong vai ser o primeiro que vai pisar, então, na Lua, ok? Várias discussões são feitas, alguns concordam com isso, outros que não, né? Por que não foi uma segunda vez? Mas naquele momento, né, essas duas nações estavam com essa disputa bastante grande, tá bom? Dois casos importantes que vão se tornar comunistas nesse período, tá? A China vai ter sua parte, então, que vai se tornar comunista, e a Coreia também. Mas a Coreia também vai ficar dividida. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, né? Isso mostra, assim, foi uma derrota para os Estados Unidos, né? Porque ele vai ficar decepcionado essas nações estarem aderindo ao comunismo, certo? E aí a ONU ela vai ser criticada e vai dizer o seguinte, que ela vai estar beneficiando os Estados Unidos, tá? E aí duas guerras vão acontecer neste período. O primeiro delas vai ser a Guerra do Vietnã, tá? Os franceses vão ser derrotados naquela região e também o Vietnã será dividido uma parte socialista e a outra parte capitalista, tá? Aí vai se formar a Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul, onde os Vietcongs vão, né, estar lutando, digamos assim, né? E aí, depois de muitos anos de resistência dos vietnamitas, os Estados Unidos retiraram suas tropas em 1973, tá? O Vietnã do Norte ocupou o Sul e o país foi reunificado sob um governo socialista. Então, foi uma derrota, né, para o modelo capitalista. Bom, essa guerra foi desastrosa, muita gente morreu, né? 600 mil soldados mortos, 2 milhões de pessoas morrendo. E o cinema estadunidense produziu vários filmes relatando esses conflitos, né? Alguns deles certamente você já assistiu, especialmente o Rambo, né? O Rambo, ele tem uma ideologia, né, bastante que representa esse modelo, né? Ele usa ali o calção dele com as cores dos Estados Unidos e ele deve lutar então contra uma ameaça vermelha. Que ameaça vermelha seria essa? A presença do comunismo, né? Então, essa ideologia que está por trás dessa produção. Bom, o poder das imagens na Guerra Fria, tá? Essa difusão da ideologia, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela vai tentar, então, mostrar o quê, né? A União Soviética mostrava imagem de um povo feliz, né? E os Estados Unidos, então, mostrava que feliz realmente é quem vivia o modo de vida americana, né? American Way of Life, né? Então, esse modelo de vida americano era bastante difundido, tá bom? Em 47 foi criada a CIA, né? Uma finalidade de combater a espionagem dos comunistas, tá bom? E aí, desde 17, na União Soviética, a KGB, Comitê para a Segurança de Estado. Então, essas duas organizações, uma estadunidense e outra da União Soviética, visavam, né, proteger as suas informações, né, do ataque do outro, né?
Em 1950 é criado um personagem chamado James Bond, né, o glamour dessa espionagem criado pelos Estados Unidos, tá bom? O senador Joseph McCartney vai então começar a criar propagandas anticomunistas e vai ser criado macartismo por conta do sobrenome dele, que seria uma caça aos comunistas, né? Todo mundo que fosse comunista então deveria ser preso, enfim, bom? E aí alguns movimentos que vão surgir nesse período, né? Movimento de contestação na década de 60, tá? Martin Luther King é um líder e pastor batista que ele vai ser o símbolo da luta pela igualdade racial. Durante tudo isso que está acontecendo, né, na Guerra Fria, os Estados Unidos viviam o auge da separação racial, né, onde negros e brancos não ocupavam os mesmos lugares, né? Então, este homem, Martin Luther King, vai ser o símbolo desse movimento de contestação, tá? Queridos, enquanto eu gravo esta aula, né, hoje é dia 31 de maio de 2020, né, o mundo vive novamente uma cena de preconceito racial, esse mundo tão moderno que a gente vive, né? E na semana passada, então, um homem negro foi morto de uma maneira muito covarde, né? Ele já estava dominado, então, e ele é morto por um policial branco dos Estados Unidos, e vários protestos têm acontecido por conta disso, né? Por conta dessa morte. A gente precisa entender que o racismo precisa parar, precisa dar um basta a tudo isso e entendemos que todas as pessoas são iguais perante a lei, perante a sociedade, que nós não devemos fazer distinção das pessoas por conta da cor da sua pele, tá bom? Mais um movimento de contestação, né? A juventude dos Estados Unidos na década de 60 surge, né? Usa muito rock and roll e o movimento hippie. Gente, o movimento hippie, né? Tem a frase que eles usam ali de paz e amor, e eles são um movimento muito grande de contestação, porque nos Estados Unidos é um movimento capitalista onde o consumo deve ser, né, incentivado cada vez mais. Então surgem os hippies vivendo de uma maneira mais simples, com as roupas mais despojadas, então era uma contestação bastante grande contra esse movimento estadunidense, tá bom? Movimento feminista, independência e oportunidade, tá? E aqui começa também um discurso de aceitação ao homossexualismo, ele já começa lá na década de 60, né, esses movimentos a ganharem uma força bastante grande, tá bom? Em março de 68, em Paris, os estudantes, sejamos realistas, exijamos o impossível. A paixão da destruição é uma alegria criadora. A imaginação no poder é proibido proibir, né? Então os jovens vão para a rua com essa contestação toda na década de 60, tá? Na Tchecoslováquia, Primavera de Praga, né, pedindo uma abertura política cada vez mais, um protesto contra este movimento, né? E as informações elas eram promovidas pelo meio de comunicação que vai informar aquilo que ela queria, tá? A Guerra Fria não era aceita de maneira incontestável, né? E muitas alternativas eram buscadas, principalmente pelos jovens, que eram sempre aquele maior potencial de mudanças, tá bom? E aqui tem uma chavezinha para finalizar esse conteúdo, né? Pois é, eu tenho um carrinho e você não. Porque um carrinho se eu tenho um tanquinho? Ah, eu tenho um aviãozinho. E aí o homem adulto passa a falar Guerra Fria, tá? Por quê? Porque há essa competição, né? Quem quer mostrar que tem mais? Então essa era mais ou menos a ideologia de Estados Unidos e de União Soviética, ok? Querido, espero que você tenha gostado. Nos encontramos logo lá no Zoom para que a gente possa tirar, então, mais dúvidas e corrigir as atividades que vamos propor lá no eClass, ok? Um forte abraço para você e até uma próxima aula.